Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de Android e na aula de hoje nós vamos trabalhar com um novo layout para a nossa lista. Ao invés de apresentar o código e o nome do aluno, nós vamos colocar a foto e o nome do aluno. Só que para isso a gente vai ter que criar nosso próprio layout. Então eu vou vir aqui na pasta Res, dentro da pasta Layout, vou pedir aqui um novo arquivo do tipo layout Android XML layout file. Vou trabalhar com linear layout e vou chamar ele de item. Vamos esperar carregar. Certo. Abriu aqui o nosso item. Primeira coisa, eu vou trabalhar no XML, tá? O primeiro detalhe aqui é que o meu layout não vai ser na vertical, e sim na horizontal. E eu vou, como já havia explicado para vocês, nós vamos trabalhar com uma imagem e com o nome do aluno. Então, eu vou ter aqui o meu image view. E no meu image view, eu vou dar um ID para ele, para depois conseguir recuperar dentro da minha activity. Vou utilizar o padrão, né, @mais_id, e vou chamar de foto. Também vou colocar a propriedade da altura, né, layout eight. Vou deixar que ele ocupe o tamanho que seja necessário, tamanho do arquivo, wrap content, e a mesma coisa com a largura, que é o width. Opa. Layout widget. Também vou trabalhar com o tamanho que for que ele precisar ocupar, tamanho necessário, wrap content. E a fim de teste, né, só para a gente conseguir visualizar antes de compilar, deixa eu fechar o logcat aqui, vim aqui para o console. Só para a gente ver se está no formato que a gente quer antes de compilar, eu vou chamar uma imagem. Então, vou chamar aí a própria imagem que a gente já tem do nosso projeto. Está na pastinha Drawable. Eu vou chamar ICNOImage, que é quando não tiver imagem, ele vai trazer uma fotozinha aí para mim. Então, nosso image view está pronto. Vou trabalhar também com um text view. No meu text view, a mesma coisa. Também vou ter um ID, @mais_id, vai se chamar nome. E também teremos o layout relacionado à altura, também vou marcar o wrap content, e relacionado à altura, a largura e altura, né? Também vai ser wrap content. Eigit altura, widget largura. E também, só para questão de teste, nós vamos colocar aqui um texto. Só para a gente conseguir visualizar o nosso layout. Certo? Agora sim, eu vou voltar aqui na parte gráfica, ó. Foi assim, vou dar um zoom aqui. É assim que a gente quer que apareça a foto e o nome do aluno. Agora, nós vamos na nossa lista alunos activity. Dentro do método carrega lista, vamos chamar a nossa lista que a gente criou. Então, vou chamar aqui da classe R.id. R.layout. O nome do meu layout, que é o item XML. Mas o que acontece é que o nosso ArrayAdapter, ele só sabe pegar aquele método toString e jogar para minha
pro meu array list, né? Para minha lista de alunos. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer uma alteração aqui para que ele consiga pegar o meu objeto do jeito que eu estou passando, a foto e o nome, não somente o texto da maneira que a gente estava passando antes através do toString. O único problema é que para a gente utilizar um getNome para passar para o nosso TextView e um getCaminhoFoto, transformar essa foto em um bitmap e jogar no nosso layout, o ArrayAdapter não vai nos auxiliar nisso. Então, para isso, nós vamos criar o nossa própria classe Adapter. Então, eu vou chamar aí, vou criar minha classe AlunoAdapter. E vou dar um new nela. New aluno adapter. Vou utilizar aqui Ctrl 1 e vou pedir para criar nova classe. Cadastro. Ao invés de cadastro, eu vou criar um pacote chamado adapter. Aluno adapter. Então, criamos aqui a nossa classe. Vou dar um Ctrl S aqui. Opa. E aqui é um outro detalhe. Eu vou deixar comentado por enquanto, tá? Certo. Aqui na nossa classe AlunoAdapter, nós vamos utilizar o conceito de herança e vamos estender de uma outra classe chamada BaseAdapter, porque ela já sabe como um adapter se comporta. Então, ela já tem alguns métodos que vão facilitar aí a nossa utilização. Ele dá um erro porque ele exige que você implemente esses métodos. É só mandar implementar e aqui a gente vai trabalhar com cada método. Por exemplo, esse getCount ele serve para trabalhar para indicar quantos itens a nossa lista tem. Nós vamos trabalhar com cada um deles, tá? Um outro detalhe aqui para saber quantos itens tem na lista, nós já temos isso no Lista Alunos Activity, né? O nosso getLista já nos retorna isso. Então, para facilitar, eu vou passar aqui o meu alunos como parâmetro. E já vou pedir aqui, ó, Ctrl 1 para ele criar um construtor recebendo esse aluno. Certo? Outro detalhe, eu quero criar essa minha variável aqui de maneira global. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui o meu privado, né? Private list de aluno. Vai se chamar alunos. Ponto e vírgula. E aqui eu vou dizer no meu construtor que o meu aluno que eu tenho, diz aluno, é igual ao aluno que eu acabei de receber do meu método. O aluno da classe, por isso que a gente utiliza o diz, né? Esse aluno aqui, ó, vai receber o que veio como parâmetro. Pronto. Então, vou dar um Ctrl Shift S para salvar todas as guias que estejam precisando salvar, alguma alteração que eu tenha feito. E vamos começar a trabalhar nesses métodos que a herança nos obrigou a implementar. E é uma coisa muito boa, porque, por exemplo, o getCount, eu preciso saber o tamanho da minha lista. Então, já que eu tenho como dentro do meu construtor aqui o alunos, eu posso chamar aí o meu alunos.getSize. Opa, getSize não, desculpa, alunos.size. E aí ele vai me retornar o tamanho da minha lista, né? Eu tenho também aqui o getItem, né? Item. Eu quero pegar o item da minha lista.
Então, como eu vou pegar esse item aqui? Através desse método. Para isso, eu também vou utilizar o recurso, ao invés de retornar nulo, eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou chamar o meu alunos, ponto, vou utilizar o get, e repara que ele recebe um argumento aqui, ó. Vou trabalhar com a posição. Opa, vamos colocar em inglês aí. Position. E eu vou pegar esse argumento aqui e colocar ele aqui, tá? Então, ele recebe aí a posição como argumento. Aqui embaixo, eu quero pegar o ID para poder trabalhar com ID em alguma ocasião. Então, a mesma coisa, também vou trabalhar da seguinte forma. Vou pegar o meu alunos, ponto get, vou passar aí meu argumento, que é a posição. Ponto get ID, ou no nosso caso aqui, né, get código, que é o que retorna do banco de dados. Então, ele vai passar aí para mim o que é único, que é o ID do aluno, tá? E agora nós vamos trabalhar aqui com a classe mais importante, né, com o método mais importante, que vai ser o responsável por preencher a view para a gente com as informações que a gente quer, que é esse método aqui. Mas antes de trabalhar nesse método, temos algumas alterações a fazer. Por exemplo, eu quero manipular os meus objetos lá, o meu text view, o meu image aqui dentro. Só que aqui não é uma activity, então eu não vou conseguir manipular ele utilizando aí o find view by ID, chamando ele pelo nome. Então, para que eu consiga fazer isso, eu vou ter que vir aqui na minha lista e também passar a minha activity, para que eu consiga manipular esses objetos lá dentro. Então, eu vou colocar aqui uma vírgula e vou usar o this, que ele vai passar a minha activity. Vou voltar aqui no meu construtor e vou dizer que ele também vai receber uma activity, que vai se chamar activity, um nome super criativo, activity, certo? E vou criar aí o meu parâmetro, tá? Crio o parâmetro da minha classe. Então, está aqui, já chamei, agora sim eu posso continuar aqui no meu método. Para trabalhar aí com os valores que eu quero, eu vou precisar do meu aluno, né? Então, aluno igual a alunos, ponto, eu posso utilizar o get, passando o meu position. No meu caso aqui, o meu se chama argumentos, mas eu vou renomear ele. Eu não sei por que cargas d'água eu coloquei 2T aqui. Suponho que eu tenha errado lá em cima também. Vou fazer uma alteração. Ah, dito e feito. Position, 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 position. Certo? Então, aqui eu vou utilizar o layout inflator. Vou chamar de inflator. Vou pegar, né? Só vou conseguir trabalhar com layout inflator se eu chamar minha activity ponto get layout inflator. Aí eu consigo manipular esse objeto, tá? E a partir de agora
eu vou criar uma view que vai ser responsável por gerar a linha. Vou chamar o meu inflater, mandar ele inflar no meu layout. Meu layout item. E aqui seria se eu fosse trabalhar com mais layouts. Como eu não vou trabalhar, vou passar nulo. Certo? E agora sim eu vou manipular. Vou pegar o text view, nome. Eu já vou fazer o cache que vai precisar, né? Linha ponto find view by id, r.id ponto nome. Opa. Ai, Jesus. Certo. Vamos ver aqui. Ah, texture view não, é text view. Text view. E vou setar o nome que eu quero. Nome ponto set text aluno ponto get nome. E vou retornar aqui a minha linha. Agora vamos testar para ver como ficou. Porém, antes de testar, eu lembro que eu havia comentado aqui o setAdapter. Então, vamos tirar esse comentário aqui, que é ele que é responsável por jogar a lista dentro do meu layout, né? Então, ele que carrega a lista. Então, vamos voltar aqui, aqui o código está ok, salvou, vamos compilar. Estou mandando compilar diretamente no meu celular. Tá? É uma forma também bem interessante, porque você consegue utilizar os recursos do seu próprio celular, é uma forma rápida. Estou usando aqui o AirDroid, ó. Podemos observar que ele já trouxe a nossa lista, ele trouxe o nosso layout, o layout que a gente criou, com o nome e a foto, tá? Porém, ainda não está trazendo a foto. Vamos codificar essa parte agora. Vamos codificar, então, a parte da imagem. Vou limpar meu logcat para quando executar a gente saber o que está acontecendo. Bom, eu preciso do meu image view, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o nome, eu vou fazer com a foto. Image view, vou chamar de foto, né? Vamos fazer o cast, image view. E vou chamar aí, né, a minha linha, ponto, find view by id. Opa! Find view by id da classe R, eu quero o ID que esteja com o nome foto, certo? Beleza. Só que temos um detalhe, né? Eu não sei se o aluno que eu vou chamar vai ter foto ou não. Então, para não dar uma exceção no pointer exception, eu tenho que fazer essa verificação antes de mandar fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente. Então, eu tenho que verificar se aquele aluno possui uma foto. Se ele possuir, eu pego a foto, redimensiono para não trazer aquela imagem muito grande e atualizo esse meu image view foto com a nova foto pequena. Se ele não tiver, eu chamo a imagem que eu tenho já dentro da minha pastinha Drawable, aquela imagem que a gente estava mostrando ainda agora. Então, vou fazer um if se meu aluno ponto get caminho foto for diferente de nulo, aí eu vou trabalhar com toda aquela parte de
com aquela classe chamada bitmap, tá? Depois seria até interessante a gente fazer aí uma orientação objeto, criar uma classe só para fazer essa redimensionar a foto, instanciar, onde a gente passa o caminho da foto e ela já devolve para a gente a imagem, né, reduzida. Mas por hora, vamos colocar aqui mesmo para ficar mais rápida a aula. Então, vou criar aí minha imagem, eu vou chamar o método bitmap factory, tá? Vou utilizar o decode file, vou passar aí o caminho, né? aluno.get caminho foto. Pronto, ele já vai transformar, deve estar precisando importar. Vamos lá, importar a classe bitmap. Feito isso, ele já vai transformar essa foto, o caminho da foto, em uma imagem bitmap. Só que ela vai vir muito grande, né? Então, para que não ocorra isso, eu vou fazer o mesmo processo que a gente fez na outra aula. Vou criar aqui a imagem reduzida. Quiser copiar o código da outra classe, até pode. Reduzida. Vou chamar de novo o meu bitmap. Só que eu vou usar o create escala bitmap. E na minha escala, né, vou passar a imagem que eu criei, a altura 100%, a largura e o filtro eu vou colocar true para que ele não crie a imagem pixelizada, tá? Feito isso, aí sim, somente agora que eu vou pegar o meu objeto, foto.setImage. Vamos utilizar o setImage bitmap, tá? Porque eu quero passar já a imagem reduzida. Ponto e vírgula. Caso o aluno não tenha foto, eu jogo a foto que eu tenho, que é padronizada. Só que para jogar a foto direto no meu objeto, né, foto.set, eu não vou utilizar o setImage bitmap. Eu vou utilizar o setImage resource, que eu vou pegar do recurso que eu tenho. Qual é o recurso que guarda a minha imagem? É o Drawable. Ponto, o nome da minha imagem. IC no image. Muito legal, né? Muito prático. Só que antes de compilar, nós temos que fazer uma pequena alteração. Porque tem um outro método que carrega também a imagem reduzida que a gente não verifica se o caminho da foto está nulo ou não, que está lá dentro do formulário. Dentro do formulário, assim que a gente abre o formulário, ele verifica aqui, né, ó, se o caminho da foto é diferente de nulo, mas não é aqui ainda, é no método que vai redimensionar a foto, no carrega imagem. Eu chamo esse método aí aqui em cima. Então, dentro desse método eu tenho que verificar, né? Vou remover esse aqui, ó, para cima, antes de fazer o if, e vou fazer uma verificação aqui. Vou fechar aqui, né? Minhas chaves. Arrumar a indentação. Tab. Dá um delete aqui. Opa. Se o caminho da foto que eu recebi como parâmetro, caminho foto, for diferente de nulo, cria para mim a imagem no tamanho reduzido. Caso contrário, o que eu quero que vocês façam? O que eu quero que o código faça? Chame para mim a minha imagem, a mesma coisa que a gente fez lá no outro. Vou trabalhar com o meu ImageView.setImage resource. E aí eu vou chamar lá na pastinha r.drawable a minha imagem. Vou trabalhar no image. Se eu não fizer isso aqui, ele vai carregar bonitinho a lista, né? Quem tem imagem, quem não tem, vai cadastrar corretamente quando a pessoa
criar a imagem, ele cria sem. Só que quando você voltar para alterar, lembra que o carrega o formulário, ele verifica se você está alterando ou cadastrando? Então, quando eu voltar para fazer uma alteração, ele não vai entender que é uma alteração, ele vai tentar redimensionar uma imagem que não existe e vai ficar dando erro. Agora sim a gente pode compilar. Então, vamos aqui, as Android Application, e vamos ver como que está a nossa lista. Ó, ele já trouxe para mim com a imagem, um registro com a imagem e outro registro que não tem a imagem. Então, eu vou fazer o teste aqui, ó. Vou clicar na Ana e quando eu clico na Ana, ó, ele abre o formulário. E se eu clicar no ícone, ele me deixa tirar a foto, aceitar e alterar. E quando eu altero, está aqui a foto. Então, depois a gente trabalha aí com redimensionamento bem bacana aqui, para ficar igual o cadastro, né? A gente padroniza, quando eu crio um novo... Vou criar aqui, ó, o João. Vou cadastrar ele. Como eu cadastrei ele sem imagem, ó, legal depois a gente padronizar o tamanho das nossas imagens para ficar do mesmo tamanho dessa. Mas já está funcionando. Então aqui a gente criou a nossa própria lista com as nossas fotos do nosso jeito, manipulando a câmera, utilizando o layout inflater. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.